Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, parágrafo primeiro, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, parágrafo segundo. Conforme a natureza do estabelecimento, nele não poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo terceiro. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 87, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à penitenciária, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 88, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B. Área mínima de 6 metros quadrados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 89, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, inciso 1, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas e 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que restringe a visitação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 90, a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restringe a visitação. Estudante estuda Inéditas 2021.
Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 91, a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à colônia agrícola, industrial ou similar, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 92, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a linha a seleção adequada dos presos, b, o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 93, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à casa do albergado, o prédio deverá situar-se em meio rural, separado das demais fazendas. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 94, o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em cada região, haverá, pelo menos, uma casa do albergado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 95, em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados.